Boa noite, graça e paz, amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Procure se mexer o menos possível, porque o calor, ele aumenta no seu corpo, né? Eu confesso que pregar no calor para mim é um grande desafio, porque o calor mexe muito comigo. Mas vamos lá. Tudo bem aí? Tudo na paz? Tudo certo, né? Glória a Deus. Hoje o tema é multiplicação dos pães e peixes. Amém? Por favor, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 19, capítulo 14, melhor dizendo. Capítulo 14. Capítulo 14, versículo 19. Amém? E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 2 pães e os 5 pães, tomando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes, a quem? As multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Até aqui. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais um dia, Pai, na tua casa, e te glorificamos por esse dia. Obrigado que o Senhor tem nos sustentado, obrigado porque nós não andamos pelo que vemos e sim pelo que cremos. Que se muitos de nós andássemos pelo que estamos vendo, nem da nossa cama sairíamos. Mas porque nós cremos, nós temos motivo para levantar, para andar, produzir, trabalhar, conquistar, falar, crer, orar, jejuar e entender que melhor do Senhor está por vir ainda para as nossas vidas. E que ó Pai, nessa ministração desta noite, o Senhor venha nos dar entendimento daquilo que o Senhor quer de nós como igreja, de cada pessoa, o posicionamento que deveremos ter, Senhor. Fala conosco, usa a minha vida, te daremos toda a honra e toda a glória em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu tenho conversado com algumas pessoas, e quando eu falo conversar com algumas pessoas, eu falo não só liderança, mas pessoas abaixo de uma liderança, pessoas comuns. E eu observei que nós estamos vivendo sem entender o entendimento que Deus tem me dado de algumas coisas. Nós estamos vivendo numa geração onde você está batalhando, você está lutando, você está crendo, você está acreditando, você está investindo, você está cuidando. Quando eu falo esses aspectos, eu estou falando no modo geral. Não estou falando igreja, estou falando no modo geral. Sua casa, sua família, seu trabalho, seu casamento, sua saúde, o seu corpo. Quando eu falo isso, igreja é o resultado de tudo o que acontece no externo, né? Nós nos convivemos aqui 2 ou 3 vezes por semana, alguns vêm 2 vezes, outros vêm mais. Então, o que nós vemos, o que acontece com as pessoas dentro da igreja, é um reflexo do que está acontecendo em todos os aspectos, no geral, na vida das pessoas. E eu não tenho visto nos últimos dias a quantidade, eu nunca vi isso dos 8 anos para cá. O que eu tenho recebido de convites de pastores, liderança, se reunindo para entender
essa síndrome do burnout que acontece com pastores, com pessoas, com casamentos. E aí a gente começa a conversar e a gente chega à seguinte conclusão, e eu vou te explicar isso na Bíblia. Quem lembra daquele caso do rei Salomão, que chegam duas mulheres com uma criança, um bebê de colo, reivindicando, duas mulheres dizendo que eram as mães daquela criança. Quem lembra dessa história? Ok, então vai acompanhando o meu raciocínio. Aí uma falou assim, aí duas, né? E foi encontrada uma morta no leito, coisa assim. Acha esse texto. Aí o texto fala, a história diz o seguinte, que uma delas falou assim, então tá bom, se ela diz que é dela, e eu digo que é meu, manda algum dos seus soldados pegar a espada e cortar no meio, para que a metade fique para cada um. Lembra dessa história? Aí o que aconteceu? Olha lá, pensando que era o texto. Aí o que aconteceu? Aí o rei falou que assim seja. O rei falou, então pega a espada. Acho que foi o próprio rei Salomão falou, pega a espada, vamos partir no meio e cada um fica com a metade. Olha lá, então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disseram uma das mulheres, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No terceiro dia, depois do meu parto, olha só, recém-nascido, ao detalhe, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa. Somente nós, ambas estávamos ali. De noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Então a pessoa estava dormindo, virou e matou a criança, né, sufocada. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia a tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado e deitou nos seus braços, e a seu filho morto deitou nos meus. Levantou-se de madrugada para dar de mamar a meu filho, e eis que estava morto, mas reparando nele pela manhã, eis que não era filho que eu dera à luz. Então uma reconheceu que o filho não era dela, porque ela gerou, ela sentiu o cheiro, né? Quem já viu, quem é mãe aqui sabe do que eu estou falando. Tem 10 leitos na enfermaria como é que fala? De maternidade, né? Aí 10 crianças estão chorando, mas uma chora e fala assim, minha criança que está gritando lá. Você já ouviu essas histórias dentro da maternidade? Esse choro é do meu filho. Por quê? A criança saiu, tomou um tapinha, ela chorou, aquilo entrou, codificou em você. Então ela está falando, olha, não era a minha. Levantou-se pela manhã, vi que não era. Vai, 22. Então disse a outra mulher, não, mas o vivo é meu filho, o teu está morto. Porém esta disse, não, o morto é teu filho, e o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então o rei disse, esta diz, este que vive é meu filho, e teu filho é morto. E esta outra diz, não, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei, então, trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei, divide em duas partes o menino vivo e dai metade a outra metade a outra. Aí o que aconteceu? Aí é onde eu vou entrar, que eu vou falar com vocês. A mulher cujo filho era vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho e disse, Senhor, meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia, nem meu, nem teu seja dividido. Aí, continua? Respondeu o rei, dai a primeira o menino vivo, pois não o mateis, porque esta realmente é a sua mãe. Nós estamos vivendo num momento assim, que tem gente que por imprudência tem matado os seus sonhos, os seus próprios sonhos. E aí você, com toda a prudência, mantém o filho nas tuas mãos, e o que matou está querendo o teu vivo. Essa é a geração que nós estamos vivendo hoje.
E é por isso que tem tanta guerra contra você. É por isso que tem tanta guerra no teu casamento. É por isso que tem tanta guerra. Pode observar. A partir do dia, do momento que você começou a ter um relacionamento com XYZ de pessoas, áreas específicas da sua vida começaram a ter problemas. Por quê? Porque aquela que gerou não vigiou e matou. E você fala assim: não, eu gerei, mas eu não quero vê-lo morto. Dá a ela que matou o seu próprio filho. Nós estamos vivendo numa geração assim, aonde você gera, estuda, rala, trabalha. Quer um exemplo? Os golpistas da internet. Você vai lá, outro dia um amigo meu falou assim: nossa, tinha um cara aí com a caixa surpresa, e aí o iPhone 15 Pro Max, e aí tinha que pagar uma taxa de R$ 99,90 para enviar, porque eu respondi umas perguntas, e aí eu receberia o iPhone 15 Pro Max. No fim, eu faço o Pix e nada de telefone. É isso que eu estou falando, de coisas assim. Você luta, trabalha, vem alguém, cria uma ferramenta para roubar o que é teu. E hoje o Espírito de Deus quer nos ensinar, através desse texto, o quê? Que a multiplicação dos pães e peixes, ela se resume ao seguinte tema: quando Deus quer usar o pouco que você tem. Você precisa entender isso. Porque falar que Deus é bom quando o meu bolso, o teu bolso está cheio de dinheiro, mas quando a enfermidade bate na casa, quando o negativo do banco chega, quando chega aquela cartinha preto e branco, né? Aquela coisa lá, quando você começa, o seu celular, você nunca fala com pessoas, hoje você fala mais WhatsApp, mas é 011, 085, 079, 091, 090 e não sei o que, é o seu fulano de tal, aqui é da empresa tal, consultoria de cobrança. Você nunca recebeu tanta cobrança como agora? E aí o que acontece? Você está lá e está cheio de gente querendo dividir aquilo que é a tua promessa no meio. E eu quero declarar em nome daquela mulher, falou assim: não vai matar aquilo que eu gerei, eu prefiro ficar sem ele. E ela estava dizendo, em outras palavras, você não tem capacidade de gerar novamente, então toma o meu, pega que é meu. Só que hoje a palavra do Senhor para a tua vida é: ninguém vai levar o que é teu, ninguém vai levar o que é meu, ninguém vai levar o que é nosso, ninguém vai pôr a mão, ninguém vai te induzir a dividir no meio, porque existe alguém que está entendendo. A espada é a palavra que está vindo para o que? Determinar e julgar as coisas na tua vida, e aquilo que você não poupa, mas entrega em amor, Deus vai te devolver 10 vezes mais, 100 vezes mais. Quem entendeu essa palavra? Aleluias. Amém, em nome de Jesus. É por isso que tem tanta igreja dividindo, por isso que tem tanto ministério rachando. E aí o pastor poderia muito bem pegar o microfone e mandar bala. Ele fica quieto, porque ele sabe o que ele gerou. A empresa lá, o cara foi injustiçado, roubaram a empresa do cara, o cara saiu e não sei o que, como uma pessoa errada, e ele quieto, tá aquele quieto, ele fica, ele não responde uma palavra, porque ele sabe que ali tinha lágrima, ali tem choro, ali tem vida, ali tem horas, ali tem madrugadas, perdendo sono, projetando, aleluias. E eu quero declarar para a tua vida, quando você tem o coração dessa mulher, que tinha amor naquilo que ela gerou, nunca vai faltar uma decisão do rei sobre a tua vida. Eu estou liberando essa palavra sobre a tua vida em nome de Jesus. Nós precisamos deixar de sermos egoístas, espirituais, ovelhas egoístas. O que é uma ovelha egoísta? Eu venho para a igreja, eu recebo a palavra, tá bom demais, não precisa crescer, tá tudo bem assim, é bom ficar em número reduzido assim, a gente tem comunhão, Deus está falando que Ele quer multiplicar a bênção que você recebe. Deus quer trazer alguém de fora, largado, arrebentado, destruído pelo diabo, para
que você seja uma vida e coloque a vida dentro dessas pessoas, em nome de Jesus, amém, amém. Quem crê nisso em nome de Jesus? Esse evangelho de manipulação, de individualismo, não é o evangelho que a Bíblia fala, mas é o evangelho que está dizendo: o que está nas nossas mãos vai multiplicar, amém. Então a Bíblia diz que Jesus, ele agora, esse texto, ele é subsequente de uma história anterior do seu principal amigo, um dos principais amigos seus, uma pessoa que ele tinha conhecimento, que ele descobriu que trouxeram a cabeça na bandeja. Quem foi esse? João Batista. E aí, quando ele sabe da história, ele se retira, vai para um outro lado. E aí a história começa, que ele vai para um outro lado, e quando ele chega no outro lado, ele viu a multidão que estava com ele, né? E aí ele, cansado, claro, o dia todo pregando, ensinando, curando, libertando, expulsando, ele vai e começa a ministrar as pessoas. E aí, quando ele termina o que ele tinha para terminar, que ele quer sair para um outro lugar, que ele não ficava parado, ele observou que já era tarde. E ele se comoveu de compaixão antes, quando ele encontrou e ministrou, e se comove agora de compaixão após a ministração, que já era tarde, e lá tinha adultos, mulheres, homens, mulheres e crianças. E diz a história, se me falha a memória, que só de homens tinha 5.000, fora mulheres e crianças. É isso? E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então tinha gente para dedéu. E ele vai e toma ele se compadeceu, ele teve compaixão, amor e alimentou. E não dispensou aquelas pessoas de mão vazia. Quantas vezes nós nos sentimos inadequados diante de grandes desafios que nós enfrentamos na vida? Muitas vezes nós somos tentados a pensar que o que tem em nós, o que está em nossas mãos, não é suficiente para fazer a diferença. Guarda o que eu vou te falar agora. Você está no lugar onde Deus te dá a oportunidade e acredita em você. E você está no lugar para você vencer e desenvolver intelectualmente, emocionalmente e socialmente e familiarmente. Igreja é o único lugar onde dentro dela tem rico, pobre, intelectual ou não, onde todo mundo se convive com um único propósito: cruz, evangelho, céu. E você está no lugar que você muitas das vezes se recusa a se adequar, se recusa a se crescer, se desenvolver, e você aqui está sendo habilitado, treinado, para quando você chegar lá fora, todo mundo vai ver que na tua vida tem luz. E é interessante isso porque aquilo que você se trava dentro da igreja, você não desenvolve lá fora. Porque dentro da igreja é um ambiente sem filtro. Deus trata o que tem que tratar, Deus fala o que precisa falar, Deus revela o que precisa revelar, e com um adendo, Ele perdoa o que Ele precisa perdoar. O único lugar que você vai encontrar dentro do ambiente graça, misericórdia e chance é a igreja. Você acha que nessa multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, não tinham pessoas problemáticas? Não tinham pessoas loucas, assim, descontroladas, descompensadas? Claro que tinha. Mas qual era a intenção de Jesus? A intenção de Jesus era usar aquilo que as pessoas tinham de bom para transformá-las. E hoje nós precisamos entender que a grande sacada desse texto não é os pães e os peixes, e sim o pouco que você tem,
que vai se multiplicar dentro de você, e você vai saciar a fome da sua vida, e da tua casa e da sua família, porque você crê, Deus vai mudar a tua vida radicalmente em nome de Jesus Cristo. Então, quebre as travas da sua vida. Quebre, para você não cair naquele, depois que perde, dá valor. Não, isso na casa de Deus não pode existir na tua vida. Então o Senhor está te confrontando? Sim, possivelmente. Deus está falando coisas sérias? Possivelmente sim, para você ser destravado. Ah, mas na igreja, parece que na igreja eu tive os maiores choques, os maiores confrontos. Por quê? Porque é o lugar das verdades, de quem eu sou, de quem você é, de quem nós somos, do que é Deus e quem é o inferno. E nós muitas vezes ficamos fazendo filtros, não sei o quê. Só que o mesmo Cristo que estava na multidão, que se compadeceu para alimentar, aleluia, toda aquela multidão, Ele está dizendo: eu não sei qual é a tua fome, mas tem um Deus aqui que vai suprir a tua fome e a tua necessidade. E Ele está dizendo: eu vou multiplicar. Quem crê em nome de Jesus? Amém? O que eu encontro então depois de tudo isso, mais ainda nesse texto? Primeiro, reconhecermos as nossas limitações. Do capítulo 14, de 13 a 17, Jesus, ouvindo isso, retirou num barco para um lugar deserto, à parte, sabendo as multidões. Vieram da cidade seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus a grande multidão e teve o quê? Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. E ao cair da tarde, vieram os discípulos, Jesus disse: era o lugar deserto. E vai adiantada a hora, despede, pois, as multidões, para que, indo pelas cidades, comprem para si o que comer. Então Jesus fala assim: olha, vocês estão comigo, vocês sabem que as pessoas precisam comer. E aí a história fala que, na história da multiplicação dos pães e peixes, os discípulos de Jesus perceberam as suas próprias limitações, diante da multidão que era extremamente faminta. E aí, diante da impossibilidade, eles falam que nas mãos só tinham 7 itens para mais de 5 mil homens, fora mulheres e crianças, que parecia aos olhos humanos dos discípulos para alimentar uma multidão tão grande. Irmãos, os discípulos andavam com Jesus ao lado. Jesus estava carne e osso. Então, a prova que aqueles homens tinham era suficiente de dizer: Senhor, mestre, rabi, enfim, Jesus, olha, há mar de gente que está aí fora, mas o que nós temos é somente isso aqui. E eu creio que se o Senhor orar, o Senhor o Pai vai te ouvir, e a história vai estar resolvida. Mas parece que quanto mais tem, aquela história da fartura, só sente o quanto era bom quando entra na escassez. Aqueles homens, literalmente, mostraram as suas condições completamente limitadas. E nós vemos que, muitas das vezes, nós nos sentimos desta forma, por aquilo que nós temos nas mãos, por aquilo que nós temos na mente, por aquilo que habita no nosso sentimento. E o Senhor está dizendo hoje: aprenda o primeiro passo de você viver a grande multiplicação. Não é aceitar a sentença, e sim entender que você precisa ser pobre em espírito. A pobreza em espírito significa, como um corpo humano que precisa de 3 refeições: comer, café, almoçar, jantar. E o principal do corpo, ter a água para hidratar o seu corpo, somente nesse calor. Então, quando você reconhece a tua limitação como servo,
Você está dizendo a ilimitação do teu Deus a quem você serve. Porque Deus não quer se relacionar com pessoas autossuficientes. Deus não tem prazer algum, e por incrível que pareça, que quanto mais você se envolve com o propósito de Deus, mais em situações de 5 pães e 3 peixes, ou 5 pães e 2 peixes estarão na sua vida. Quanto mais você se relaciona, quanto mais você se aprofunda com as coisas de Deus, mais reconhecimento da tua limitação será ativado. E hoje eu quero declarar sobre a tua vida, quando, aleluias, o espírito maligno que estava naquele caso, se me falha a memória, vocês me corrigem se tiver, acho que é Nimrod que construiu a torre de Babel. Aí ele falou: não, eu sou suficiente, né? Eu sou isso, não preciso disso, eu não preciso daquilo. E com muitas das coisas que você está vendo aí no mundo político, no mundo empresarial, e eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu derrubo isso, eu derrubo aquilo. Nós não somos desse povo, nós somos daquele Senhor, o céu e a terra te pertencem, aleluia, tudo está nas tuas mãos. Eu só acordei porque o Senhor desejou, eu só estou respirando porque o Senhor quer. Quando você começa a reconhecer, teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre, aleluia, aleluia. Aquilo que era 5 pães e 3 peixinhos, aquilo que era uma possível vergonha na multidão, ele vai entrar na história e vai começar a multiplicar, e vai trazer a vitória, a honra para a tua vida, porque a melhor coisa no mundo é depender do Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Então a primeira coisa que essa lição nos ensina: reconheça a tua limitação. Segunda coisa, entregue o pouco que você tem a Deus. Eu não estou falando de dinheiro, que o dinheiro é a cereja do bolo do contexto geral da tua vida. Eu estou falando do teu coração. Eu estou falando de você, de Deus falar com você, e você, tá bom, eu farei. De ao ponto de Deus falar assim, 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 você não pensa 2 vezes, você vira e faz. É isso que Deus está falando. E a minha dependência não é no que eu faço no dia a dia. A minha dependência é do Senhor. Porque se eu depender dEle, tudo que acontece no dia é porque Ele quis. Então, olha, apesar da sua limitação, os próprios discípulos trouxeram o pouco que tinha Jesus. Diz a história que eles colocaram os 5 pães e 2 peixes nas mãos de Jesus, reconhecendo sua capacidade de multiplicar o que era insuficiente aos olhos humanos. Levante a sua mão e diga assim: Senhor, fala: Senhor, nesta noite eu quero colocar nas tuas mãos o que humanamente é impossível de ser multiplicado. Fala: eu quero colocar nas tuas mãos o que humanamente, aos nossos próprios olhos, é impossível de acontecer. Aleluia. Quem crê nessa palavra, aprenda. Coloca, eu só sei orar 10 minutos, entrega os 10 minutos. Eu só sei jejuar até o meio-dia, jejua até o meio-dia. Eu prefiro fazer jejum de isso, daquilo. Propósito, faça, entrega o suficiente que você tem, para que a marca de Deus esteja sobre a tua vida. Terceira coisa, primeiro, reconheça a tua limitação. A segunda coisa, entrega o pouco que você tem a Deus. Terceiro, testemunhe o milagre da multiplicação. Versículo 20 e 21, olha o que diz lá: todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda quantos? 12 cestos cheios. O 12 representa o número de um ciclo de um ano.
O 12 representa o número de governo. E eu quero declarar em nome de Jesus. Jesus tomou os pães e peixes, abençoou e distribuiu à multidão. Todos comeram, ficaram satisfeitos e sobraram os cestos que nós acabamos de mencionar na Bíblia. Este milagre demonstra o poder e a generosidade de Deus em multiplicar aquilo que nós entregamos a Ele. Eu vejo tanta gente com trava, uma vez um pastor falou assim, no país que você está, aí um era de fora do Brasil e outro era do Brasil. Eu falei, no país que você está, tal bebida é consagrada a tais entidades, tal a comida, não sei o quê. E tá bom. Aí ele falou assim, a bebida eu não tomo. Aí fica com preconceito. Não, tem coisas que... Aí, se a gente for espiritualizar tudo, então frango e a farofa você não come, porque o pessoal usa o que mais usa na encruzilhada. E sabe o que está acontecendo? Deus está falando, você precisa aprender a testemunhar o milagre da multiplicação. Você está esperando que o que aconteceu com um aconteça com você também? Não. Deus está dizendo para cada um ter uma forma de uma multiplicação. E o Espírito de Deus está dizendo para você nesta noite, aleluia, aprenda a entender. Nós estávamos na África e não tinha o que comer, mas chegou uma hora que nós chegamos num lugar lá perto de Xemba, que a terra era bem preta, escura, que a principal plantação era batata doce. Aí nós descobrimos mais à frente que tinha lá um galinheiro, que aí pegamos os ovos, cozinhamos os ovos e comemos batata doce com ovo. Na África é ouro. E nós comemos, mais à frente comemos encontramos um monte de banana, e lá a banana nica é verde, a madura é verde, a amarela é verde, entendeu como é que é um negócio? É invertido, e comemos banana, irmão, comemos batata, comemos ovo cozido, e foi uma bênção. Agora, no caminho, nós estávamos com o coração aberto e Deus multiplicou, porque a gente só estava esperando comer shima. E eu quero declarar para a tua vida, quando você não tem expectativa nenhuma com as coisas da terra, mas que você tem uma expectativa no altar, na presença, no Todo-Poderoso, aleluia, naquilo que não existe, faça aqui impossível de ter, Deus vai abrir as portas para que isso aconteça na tua vida. Você não precisa esperar acontecer para entregar, isso aí é troca. Olha, eu quero dizer, o maior beneficiado, tem gente que tem tanto problema com a vida financeira, aí não sei o que, o maior beneficiário do dízimo é você, porque ele está falando, eu abro as janelas, eu repreendo o devorador. Aí está falando, não sei o que. Olha, em nome de Jesus, a Bíblia fala que Deus ama aquele que dá com alegria. Você dá dízimo do teu tempo no trabalho, você dá dízimo do teu tempo com amizade, e você não vai ter uma aliança com Deus em todas as áreas da tua vida com Ele? Impossível que você viveu uma multiplicação. E o Espírito de Deus está falando, para você testemunhar a multiplicação, Ele só precisa que você entregue na mão dele o pão e o peixe, e o milagre vai começar a acontecer em nome de Jesus. O pão e o peixe na mão de uns discípulos, na mão de quem era limitado, nada aconteceu. Esses dias vocês souberam que eu fui pregar numa cidade de Campinas. Aí o pastor lá, o Alê, ele é vendedor de consórcios da Embracon. Aí ele foi numa conferência profética em Itajaí. E aí ele estava lá, com 3.000 na conta, que era o valor da prestação do carro e do condomínio. E o dinheiro da quinzena. Aí ele está lá na conferência, e tinha uma senhora sentada do lado dele lá. E o Espírito de Deus falou assim para ele, pega o Pix dela e dá tudo para ela. Ele falou assim, não, isso é coisa da minha cabeça. Isso é coisa da minha cabeça. Por 3 vezes Deus falou, ele não. Aí sai uma pessoa lá do fundo lá da conferência,
e vem até ele e bate no ombro dele e fala assim: como é que o irmão chama? Eu falo: Alexandre. Então, agora é a 4ª vez que Deus está falando. Obedeça. Aí ele falou assim: eu cheguei na cidade e enchi o tanque. Então, pelo menos, eu vou voltar com o tanque. Dá para chegar. E Deus vai prover. Eu falei: tá bom, eu vou obedecer. Aí virou para a mulher e falou assim: tudo bem com a senhora? Tudo bem. Qual é o número do seu Pix? Ela: irmão, por quê? Eu falei: Deus mandou dar uma semente nas tuas mãos. É o número do celular. Ele foi e fez. Ela falou assim: era uma causa que eu precisava pagar, senão eu seria despejada. Aí o que aconteceu? Saíram 10 pessoas dentro da conferência e perguntaram para ela o número do Pix. E ela recebeu 10 vezes mais do que o Ale tinha dado para ela. Mas o melhor você não sabe. Ele está no altar, ele falou: Senhor, eu não tenho nada, mas eu vou colocar minha vida, ele está aqui. Aí ele termina o altar, assim, aí o pastor Judá Bertelli põe a mão no ombro dele e fala assim: vem aqui comigo, dá um número do seu Pix. Ele falou: pois não. Aí ele falou: Senhor, muito obrigado. Ele tinha dado quanto que eu falei? Ele recebeu 35 mil de Pix. No mesmo dia, o pastor Judá falou: eu vendi uma propriedade, que eu sou corretor, e eu não sei porquê. Deus falou assim: leve esse dinheiro, põe esse dinheiro na sua conta, porque lá eu vou usar para você abençoar a vida de alguém. Ele estava se limitando nos 3, e Deus tinha 35 para a vida dele. E aí, com esse dinheiro, ele ajudou a pagar o aluguel da igreja lá, comprou os móveis que a igreja precisava, e ele viveu do resto, como diz a história. Tem coisas que você está aí travada na sua vida. Você não tem aliança com Deus nas áreas da sua vida, está travado. Você só fica pagando fogo, pagando fogo, pagando fogo. E hoje Deus está falando: eu tenho a multiplicação para a tua vida. Eu tenho a multiplicação, porque quando você encontra essa situação de uma grande oportunidade de entregar ao Senhor, você vai ver a multiplicação dos pães e peixes, amém? Vocês estão cansados de ouvir eu falar aqui, nós tínhamos uma reserva, colocamos na igreja, não era suficiente, Deus foi, começou a mover, mandou gente, só porque a gente se dispôs a colocar, Deus se moveu, aleluias, 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 aleluia. E eu quero declarar sobre a tua vida: hoje é o dia de você sair daqui, ao invés de se focar nas próprias limitações, você vai confiar a Deus e vai entregar aquilo que você tem nas mãos dele. A ansiedade entrega para ele, a preocupação entrega para ele, não sei o que, entrega, vai entregando, tira da mão da limitação e põe na mão da ilimitação. Para de ficar com, se amanhã faltar, já faltou tantas vezes e Deus te proveu, mas a farinha da panela não vai acabar e nem o azeite da botinha. Você crê nisso em nome de Jesus? Aleluia, oh aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus quer te ensinar, não basta você andar com Ele, você precisa colocar as limitações suas nas mãos dele, para que ele possa multiplicar. Ele pega lá o pão, o peixe: Senhor, te damos graça, Pai, pode mandar servir. Serviu e ainda sobraram 12 cestos cheios. E eu quero declarar: o que Deus vai fazer na tua vida não vai só suprir, mas vai multiplicar, aleluia, pelo ano inteiro, em nome de Jesus Cristo. Receba essa palavra no teu espírito, em nome de Jesus. Eu declaro essa vitória sobre a tua vida. Quem crê em nome de Jesus, eu te abençoo. Eu declaro, quem crê, aleluia, aleluia, aleluia. Quem crê que domingo eu não vou dar notícia: olha, nós só tínhamos 5 pães e 2 peixes para pagar aluguel, mas Deus multiplicou. E
e o Senhor abençoou, aleluia, ainda sobejou. Quem crê que Deus pode fazer isso? Quem crê que, aleluia, você vai dar o testemunho domingo aqui, dizendo, eu tinha tal coisa para fazer, tal contrato para fechar, e nada acontecia, mas eu coloquei toda a minha ansiedade nas mãos do Senhor, e confiei, na sexta-feira aconteceu tal coisa, eu falei, não é possível, só porque eu coloquei nas mãos de Deus. No sábado o inferno se levantou, domingo eu falei assim, não quero nem levantar, mas o zap chegou, o SMS chegou, o e-mail chegou, e tudo foi liberado em nome de Jesus Cristo. É isso que Deus quer fazer. Deus não quer trabalhar com uma igreja osmose por osmose, é igual como é que é aquela coisa lá, o girassol, e vira, não, aleluia, o Redentor está dentro de você, a vida está dentro de você, e você é impulsionado por aquilo que Ele te faz a fazer, te leva a fazer, melhor dizendo. Você crê nisso? Você pode usar a sua fé hoje para entregar o pouco que você tem nas mãos de Deus, confiando na capacidade que Ele tem de multiplicar e suprir a tua necessidade. Ou então, você vai ficar com 5 pães e os peixinhos, os pães e os peixes na sua vida. A decisão é sua. O Senhor está nos chamando hoje. E aí? E aí? Você precisa aprender a ansiedade, toda essa síndrome de burnout, tudo isso, seja que for, você precisa entregar a Deus e fazer um voto com Ele. Fazer um voto. As outras religiões fazem votos, alianças com as suas entidades, e aquilo que você pode ser a pessoa mais abençoada da vida. Eu lembro como o Joendrigo entrou na igreja lá em Diadema, estava falido, pai de 5 filhas, mulher doida para ir embora de casa, e ele saiu para ir na padaria comprar R$5 de pães, para dar o último café da tarde para a família dele, e não tinha café, só tinha chá. Aí ele entrou dentro da igreja, aí estava lá o bispo Fernando pregando. Diz que o negócio queimou no coração dele. Eu falei assim, isso que eu estou fazendo só pode ser uma loucura, meu. Não é possível. Não é possível. Ele foi e entregou R$5 como oferta. Isso é loucura, né? Humanamente sim. Final do culto ele recebeu oração do pastor, não sei o quê, papapá. Aí eu trabalho com tal coisa aqui. Rapaz, eu estou precisando de um cara para isso. Fez um contato no mesmo dia. Os 5 que ele deu de oferta virou 1000 vezes mais. Ele recebeu na hora a comissão. E voltou para casa com o carrinho cheio, suprimento. Às vezes Deus está te colocando numa sinuca de bico para ver até onde você vai. Se você, é minha vida do mestre? A minha vida é do mestre. É minha mesmo? Entregou mesmo? Então Deus vai lá. Tem coisas que Deus nos coloca ao limite do limite do limite. Deus precisava provar Jesus no deserto? Deus precisava expor o filho no pináculo do templo com aquele asqueroso, mal cheiroso, chamado Satanás, e falou assim, só precisa dar uma dobradinha aqui na minha frente, beija só aqui, o dedinho do meu pé, só me prostre e você terá tudo o que você quer. O diabo só queria, e ele dá uma resposta na Bíblia. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quem sabe você está no limite. Se Deus não me ajudar, eu vou chutar o pau da barraca. Pondo Deus na pressão. Não vira, irmão. Você tem que já... apertou. Levanta a mão, bota a cara para fora, abre a janela... E canta aquilo que nós cantamos. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja vaca nos currais, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Aleluia. E aí você vê o negócio acontecendo, e a coisa acontecendo, e Deus vai te honrar. Fica de pé. Hoje você vai receber a bênção da multiplicação. Você vai entregar aquilo que é as tuas dependências ao Senhor. E vai falar, Senhor, é teu agora. Eu só vou fazer aquilo que o Senhor vai me direcionar. Porque tudo está em suas mãos.
Na saúde ali, tinha um rapaz, por nome de Alex, que era o Lequinho. E eu lembro como hoje que o Lequinho, ele tinha um problema sério de vícios. O Lequinho ficava 4, 5 dias, 10, 20 dias, debaixo do viaduto do Heliópolis, que ele tinha as recaídas, que na época era crack, cocaína. E um menino bom, um menino de ouro, de profissão, gráfico, assim, a hora dele trabalhar era muito cara especializado. E ele estava lá, e ele tinha um Voyage, na época, muito bonitinho, e tinha uma blusa de moletom amarela da Billabong, que era muito cara. Eu não sei quem é que estava ministrando a palavra, se era eu, se era um outro pastor, enfim. Na hora da entrega, ele pegou aquilo que era mais precioso, ele entregou. E aí o pastor fez uma prova. Você traga a tua chave da sua casa para Deus. O povo deu chave, deu carro, chave do carro, blusa, não sei o quê. E foi uma revolução naquele dia. E você está disposto a voltar para casa de pé e deixar o seu carro na casa do Senhor? E o pastor provando a pessoa assim, tal, não sei o quê, só para ver o coração dessas pessoas. Aí todo mundo veio, um pegou sapato, pegou tênis, chave de casa, chave de carro, não sei o quê. Aquelas loucuras. Aí orou, foi um mover de Deus. Aí o pastor falou assim, é só para ver a tua fé. Pode voltar e pegar de volta, que Deus vai te abençoar. Hoje o Lequinho tem uma casa em Ribeirão Pires, que deve valer mais ou menos 2 milhões, que ele mesmo construiu. Trabalha com todos. Deus libertou ele do vício. Casou com uma mulher abençoadíssima. É pai de 2 ou 3 filhas. E Deus mudou a história do Lequinho. Tem coisas que Deus quer te levar ao extremo, porque é uma prova que Deus quer dar ao diabo. Que o único que conhece o meu e o teu coração é Ele. E a tua atitude reflete no mundo espiritual. E Deus está te levando aos extremos, para decisões, para mostrar para o diabo, falar, nunca mais você vai entrar nesta área da vida dele, e nem outra área mais. Para você não ficar mais patinando. O caso daquela multidão era pão e peixe. E o teu caso, qual é? Deus é que sabe. E Deus está falando, se eu sou o teu Deus, eu quero o governo total da tua vida. Eu sou o teu Deus, você quer viver a minha multiplicação? Então é o seguinte, é agora, ou nunca mais. Você precisa tomar uma decisão e viver uma vida vitoriosa. Minha vida vitoriosa. Outro dia eu estava dentro, trabalhando, a pessoa falou assim, como pode? Né? O meu vizinho lá, ele serve a demônios, e não sei o quê, aí papapá, e não sei o que lá, prestou lá a faculdade, e não sei o quê, fizemos o mesmo exame, ele passou e eu fiquei. Aí a pessoa perguntou assim, você se preparou? Não, eu orei, eu jejuei. Falei, então, enquanto você estava orando e jejuando, ele estava se preparando. Então Deus quer te preparar para te colocar em lugares melhores, em condições melhores, e você precisa se preparar. Qual é o primeiro passo do preparo? Aprender a entregar a sua vida, os seus anseios, os seus desejos, para que a multiplicação aconteça, porque o que vem para multiplicar, não é só para você, mas para toda a multidão que te cerca, que está com você, e você será abençoado. Quem crê nisso em nome de Jesus? Amém, amém, louvado seja o nome do Senhor. Senhor, levante sua mão. Eu quero orar, abençoar os teus servos, declarar a tua graça, a tua unção, a tua bênção. Pai, nessa ministração, nessa série de hoje, da multiplicação dos pães e dos peixes, Deus, só pode multiplicar, só houve a multiplicação, e só há multiplicação, aquilo que sai da mão dos limitados, e vai para a mão daquele que não tem limitação alguma. Então, Senhor, nós entregamos as nossas vidas, as nossas casas, os nossos dias, os nossos futuros, todo
todas as coisas daqui para frente serão tuas, do teu controle, para nós termos, ó Pai, a multiplicação, o sobejar, a bênção daquilo que nós temos como bênção para nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, abençoe a igreja Efraim, que nós hoje possamos entregar aquilo, ó Deus, que o Senhor está desejando que entreguemos, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, ó Deus, colocar diante de Ti. Talvez, Senhor, é o cansaço de quem não queria estar, mas veio, entregou, e o Senhor vai honrar. Talvez, Senhor, a vontade de mudar de seja do que for, mas porque a Tua palavra está, não sai, não muda, não para. Por quê? Porque, aleluia, por causa disso multiplica, abençoa, faça a Tua obra. Nós colocamos o Teu nome, Senhor, sobre todas as coisas das nossas vidas. Ó Deus, assim, ó Deus, como aqueles discípulos Teus reconheceram as suas limitações, nós queremos também reconhecer a nossa limitação e declarar: Deus, Tu és um Deus ilimitado. Para Ti não há barreiras, não há dia, não há hora, não há momento. O Senhor é o ontem, o Senhor é agora, o Senhor é o amanhã. Então nós entregamos tudo nas Tuas mãos e declaramos: toma conta para que a multiplicação aconteça. Nós abençoamos o Teu povo, declaramos a Tua bênção sobre a Tua igreja, em nome de Jesus Cristo, aleluia, amém. Quem crê, diga amém em nome de Jesus, aleluia. Louvado seja Deus, amém. Louvado seja Deus. Nós, irmãos, hoje é dia 20 de fevereiro, oh glória. Hoje é o dia de nós zerarmos o nosso aluguel, o nosso IPTU, né? Nós precisamos pagar o nosso contador, amém? Para que tudo vá bem, amém? A luz, a água, já tem alguém que se levantou, que nem da igreja fez um voto e paga a água da igreja. Você entende o que é isso? Pessoas de fora acreditando, colocando e sendo abençoadas, viu? Então, hoje é um dia de esforço. Hoje é dia de nós alimentarmos a multidão que assiste a live. Através do YouTube, do Face, do Instagram, Kawaii, TikTok, entre outros aí. Tanta gente acessa, você pegar lá o inside do Face da igreja, é gente do mundo inteiro que acessa as ministrações. Então você aprenda a entregar o teu peixe e o teu pão. Nós vamos orar e depois da oração você tem o QR Code na parede, o número do Pix na tela, você faça a sua contribuição, amém? Pai, nós consagramos a nossa oferta na Tua casa, declaramos a Tua bênção, o Teu milagre sobre a vida dos Teus filhos, nós cobrimos os Teus servos com a Tua bênção, a bênção daquele, ó Pai, que entende o princípio de aliança, o princípio de obediência, que a Tua palavra mesmo ensina, não é nada dos homens, mas sim o que a Tua palavra ensina. Nós consagramos a Ti o nosso melhor, receba, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Nós consagramos a Ti, profetizamos a Tua bênção e a Tua graça, em nome de Jesus. Receba o nosso melhor para a glória do Teu nome. Quem crê, diga amém. Amém. Sai do teu lugar. Se você tem oferta orgânica, entrega. Se você tem eletrônica, como eu fiz, entrega pelos sistemas de Pix, QR Code, entre outros. Amém? Irmãos, no final nós temos cantina, uns salgados assados, acho que é esfirra, entre outros aí. 1 por 3 e 2 por 5. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Você tem uma sexta abençoada, final de semana abençoado. Amém? Sábado, consagração. Irmãos, eu quero pedir uma coisa para vocês. São duas. Venha para a consagração.
faça o esforço máximo, venha. Há profecias sobre a face da terra que os anos vindouros serão difíceis, mas para uma igreja, um povo de Deus posicionado em oração, nada acontecerá. Aleluia. Então, duas coisas. Venha para a consagração. Segundo, vai chegar o carnaval. Eu gosto de samba, irmãos. Eu gosto de samba. Aquela coisa assim. Que eu sou músico, gosto de música. Uma coisa é você gostar de um ritmo, outra coisa é você gostar de algo que pegaram, que Deus criou e consagraram a entidades. Eu estou te pedindo, vai falar, o bispo é chato demais, cafona. Entenda como você quiser, cafona, quadrado, redondo, retangular, trapézio, torto, direito, endireitado. Entenda como você quiser, me chamar do que você quiser, chame. Mas eu vou falar, não permita a malignidade do carnaval entrar na tua casa. Não permita. Não permita, porque as consequências espirituais são grandes. Então, eu estou te dando esse conselho, ok? Para que amanhã você não gaste tempo pedindo oração para Deus a curar, a libertar, a abençoar. Então, não permita, jamais, uma pessoa que se consagra a entidades, ela vai ligar um culto na casa dela de libertação, porque os demônios não deixam. Mas você que é servo do Senhor, muitas das vezes assiste televisão e deixa coisas do diabo entrar na sua casa. Não deixa isso acontecer. Eu estou te dando um conselho para que a tua vida vá bem todos os dias. Levante sua mão, diga: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus é fiel. Que a graça de Deus, o amor de Jesus Cristo, a consolação do Santo Espírito do Senhor esteja sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, te leve em paz, desde agora e para todo sempre. Quem crê, diga amém. Deus te abençoe. Vai na paz. Tchau.